Sejam muito bem-vindas ao Idencast, o podcast da identidade empreendedora. Eu sou a Ana. E eu sou a Letícia e juntas somos as donas do Idencast. E hoje estamos no episódio número 4. E a nossa convidada é uma mulher que está em transição de carreira, é advogada, mas empreende, é super comunicativa, animada e sempre está pronta para tudo. Bem-vinda, Alice. Uhul! Meninas, primeira coisa que eu queria muito agradecer de coração é poder estar aqui. Eu falo que a Vileno, que vocês vão entender um pouquinho o que é daqui a pouco, mas me trouxe várias oportunidades de vivenciar primeiras vezes. Eu, nos meus altos de quase 40 anos, tinha muito tempo que eu não fazia as coisas pela primeira vez. E a Vileno vem me proporcionando isso. E estar aqui hoje é um momento disso. Então, eu queria agradecer por estar aqui. E eu trouxe um presente para vocês. A gente também tem um presente vamos trocar. Pra você. Vamos trocar presentes. Uhul, obrigada. Olha, gente, eu acho que vocês o que é um bom gosto? O que é um bom eu gosto? acho que deu match, hein? Olha o que é um bom gosto. O nosso patrocinador é a Brasil Café e a Alice ganhou e a gente também ganhou. Sabe por quê, E gente? ganhamos as canequinhas. A Brasil Café. Na Vileno. Encontramos. Exatamente. Você pode mostrar a canequinha, por favor? Porque é tão linda, maravilhosa, com a logo de coisa fofa. Gente, mas foi feito com muito carinho, tá? E a Lê já tem, Já. né? Porque quando eu fui fazer a inauguração, uma das coisas que eu fiz para movimentar, né, foi a caixinha eu distribuí, e a Lê já era dessa época. Mas aqui, meninas, muito obrigada. E tem minha canequinha. Tem uma canequinha aí. Caneca oficial. Nossa caneca oficial do podcast. Ai, gente, a gente deu muito match. Obrigada, tá? E Pessoas, são jovens, né? Jovens senhoras tomam café. Então, Exato. serve um Então, cafezinho o lá pra rolê Alice. da nossa idade é cafeteria, Um né, cafezinho. gente? Obrigada, amor. Em que momento você começou a se questionar sobre o direito? Então, vamos lá. Eu só queria me apresentar um pouquinho antes verdade. para contextualizar. O que tá? você faz, Alice? Né? Então, assim, primeiro, obrigada aí por tudo que você falou, animada. Eu sou mesmo, eu sou uma pessoa que topa as coisas e, assim, eu sou Alice, eu sou mineira. Eu saí de BH, de Minas, com 26 anos de idade, fui para São Paulo, né? Mas antes disso, né, eu sou formada, me formei no direito, eu sou advogada, me formei em 2012, dá até tristeza de contar isso, porque aí dá para contar quantos anos que eu devo ter, né? Mas, enfim, eu formei em 2012, então quando eu estava com 24 anos, quando eu fiz 26 anos, eu tive uma oportunidade para ir para São Paulo, para trabalhar no jurídico de um corporativo do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Então, tem um corporativo que fica em São Paulo, que ele faz a gestão de vários hospitais. Então, eu trabalhava no jurídico. Então, assim, foi uma grande oportunidade para uma menina de 26 anos de idade, tentando a vida. Naquele momento de vida, eu falei, vou. Então, assim, fui muito corajosa. Hoje, eu consigo ver a coragem que eu tive lá atrás de sair de casa. Foi doído. Eu morei muitos anos com minha avó, enfim, foi difícil cortar esse cordão umbilical, mas foi maravilhoso porque eu cresci, né? Então, assim, eu vivi uma experiência profissional que eu acho que em nenhum outro lugar eu viveria. Então, eu morei em São Paulo por quase 5 anos. Lá eu conheci o meu digníssimo marido, Diego. Te amo. Eu conheci trabalhando, eu era do jurídico, ele era da área de planejamento estratégico. Por que eu estou contando isso? Porque ele veio transferido para Tubarão. Então, a minha história inicia aqui em Tubarão com ele. Então, ele foi o fio condutor que veio para cá. Eu vim também ainda como jurídico do corporativo que faz gestão do hospital. Eu fiquei 1 ano aqui trabalhando todos os dias, indo para o hospital todos os dias. E teve uma reestruturação, eu saí e, neste momento, eu já estava tentando ser mãe. Então, assim, vem uma conexão que eu já tinha uns anos que eu estava tentando, mas foi neste momento que eu falei assim, agora eu vou parar para entender por que até hoje não veio. E aí, isso foi em 2019. A pandemia veio em 2020.
Então, assim, eu estava muito nessa loucura de por que não, Deus? Por que não? E vou ser um pouco mais breve, mas eu fiz 4 fertilizações in vitro. A Laura, minha filha, é o meu milagre de Deus. Então, assim, quando eu não acreditava mais, ela veio. E neste momento, eu estava me dedicando à maternidade. E eu falei com meu marido, quando eu fosse mãe, eu ficaria em casa 2 anos, que eu ia ser só mãe. E aí, Deus falou para mim e falou assim, minha querida, você não sabe de nada, né? E quando ela já estava com 6 meses, eu já não estava aguentando mais. Por quê? Porque mãe, o que mãe faz? Gente, mãe vai para o trabalho descansar, né? Porque a gente não aguenta, assim. É muito difícil a rotina de ser mãe, ser só mãe. E eu, com essa energia que tu falou... Imagina esta guria, 2 anos em casa, cuidando apenas, que é muito trabalho, mas fazendo somente isso, sem falar com ninguém. Essa criança aprendeu a falar com 6 meses. Pandemia. Então, assim, o que eu vivi neste momento, né? Eu acho que eu fui descendo. Eu tinha muito medo. Como a Laura foi fertilização in vitro, na pandemia, a Laura nasceu em março de 2021. Eu passei a minha gestação inteira na pandemia. Com meu marido trabalhando no hospital, eu fiquei meio surtada, né? Então, assim, eu tinha muito medo, porque não tinha nenhum estudo ainda de que a Covid poderia dar alguma coisa no feto. Porque, não sei se você... Assim, acho que é a Zika, né? A Zika, a criança pode nascer com microcefalia. Então, assim, eu falei, meu Deus, eu demorei tanto para conseguir engravidar. Agora que eu vou conseguir... Eu vou pegar esse troço? Não vou pegar esse troço, não. E aí, o que eu fiz? Fiquei muito em casa. Mas aí a Laura nasceu, deu 6 meses. E o escritório que prestava serviço jurídico para o jurídico do hospital, que eu já conhecia, que é quem eu dialogava todo dia, me ligou. Falou, olha, então, estamos precisando de alguém para coordenar a área corporate, porque a minha especialidade é direito de contratos, eu sou uma advogada toda nessa, como é que eu falo, com a especialização nessa parte de gestão. E aí eu falei assim, meu Deus, vou ou não vou? Porque assim, eu estava do outro lado Quem é advogado entende, né? Assim, eu estava do outro lado do time, né? Com o empreendedor, né? Eu estava com as empresas, eu não executava, eu fazia gestão. E aí, quando era um desafio novo para mim. E em São Paulo, e eu aqui, com um bebê de 6 meses. E eu falei assim, bora lá. E eu fui fazer a gestão, eu fui fazer a coordenação de uma equipe. Eu sou doida com processos e procedimentos. A lei, a gente já conversou bastante sobre isso, né? Eu sou uma pessoa organizada. Eu gosto de ter tudo escrito, né? Foto. Aqui tem que ficar assim. Então vamos tirar uma foto para quem chegar não ter dúvida que não é assim. É assim, né? Coisa de meio de doido, mas... Fica mais fácil, enfim, né? Aí eu tenho todo um processo que eu já fiz de Lean, de entender alguns procedimentos que tem que ter. E aí eu consegui, porque assim, é difícil também você fazer gestão de uma equipe, motivar pessoas, porque o mais difícil quando você trabalha com pessoas, são pessoas, né? E como é que você ainda estando longe, tendo essa barreira física, né? Mas nós conseguimos ali dentro da nossa equipe fazer com que isso funcionasse muito bem por quase 3, 4 anos. Que foi, a Laura estava com 6 meses, eu saí de lá, a Laura estava com 3 anos e meio, então foi por 3 anos. Então, assim, foi enriquecedor para mim vivenciar isso, porque isso me deu muita confiança para eu tomar a decisão de abrir a Vileno. Então, vamos lá, né? Falei demais para chegar na Vileno, né? Como sempre. E eu só posso ter 40 minutos, gente. Tá, então vamos lá. Então, assim, a Vileno nasceu de uma inquietude depois que eu virei mãe. Por Laura ser tão difícil ter sido, né, gerada, e nesse caos todo que eu contei, ela revirou muitas coisas internas dentro de mim. E isso me fez perceber que existem várias outras coisas que são muito mais preciosas na vida, né? O tempo,
né? Então, assim, inclusive o slogan da Vileno é onde o tempo tem outro ritmo. Porque aqui em Tubarão, então eu moro há 6 anos aqui em Tubarão, eu vim para cá em 2019. A Vileno, o tempo aqui, eu consigo almoçar com a minha filha todos os dias e com meu marido. Todos os dias, uma mesa, sim, a gente almoça. Eu levo a minha filha na aula, encontro, né, com você, inclusive, na escola. Eu busco a minha filha, eu faço academia. Coisa assim que lá em São Paulo era 2h30 para chegar no trabalho, 2h30 para voltar. Então, era assim, 4, 5 horas no trânsito. Então, assim, quando, né, que eu teria tempo? Então, assim, eu passei a dar valor a outras coisas, a maternidade, a estar o tempo presente, a estar aqui agora com vocês e curtindo esse momento, né? Mas, então, depois que eu reparei isso, que eu consegui ter maturidade emocional, né, depois de 8 anos de terapia, depois de me conhecer um pouco melhor, eu entendi que aquele platô que eu estava não me, sei lá... Não preenchia mais. Não preenchia mais. Assim, eu estava muito feliz, eu era muito bem reconhecida, eu trabalhava num escritório que eu gostava muito, que eu tinha muita confiança dos chefes, entendeu? Mas, e outra, eu amei essa cidade. Isso aqui, gente, é uma qualidade de vida, é questão de saúde. Assim, aqui é um polo médico, com 2 hospitais de referência, né? A gente está perto da praia, perto da serra. A gente está numa cidade plana, porque eu venho de BH, né, meu amor? É isso aqui, ó. Morro atrás de morro. Para mim, cidade plana, que eu consigo caminhar, que eu consigo fazer as coisas a pé, é outra realidade. Então, assim, eu me apaixonei por isso aqui. E se eu fosse seguir a meu marido, a vida dele cigana, é uma vida cigana. Porque ele trabalha... Ele é gerente administrativo do hospital. Então, assim, se ele for para outro lugar, talvez ele vá para um outro hospital. Ou se, sei lá, alguém assumiu o hospital. Ou, sei lá, se ele queira algo maior na vida, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, possivelmente, a gente teria que migrar. E a minha filha nasceu aqui. Eu estou criando raízes aqui, né? Vocês, inclusive, são uma dessas raízes que eu estou cultivando. Então, assim, a Laura já tá cheia de amiguinha da escola. Eu acho isso tão lindo ver uma criança de 4 anos ter tanta, assim, já conseguir criar. E eu quero que ela crie isso, sabe? Inclusive, coloquei ela na escola que ela estuda hoje, para ela já conseguir ir até o terceirão, assim, com os mesmos amigos, porque eu acho que isso é importante. Então, eu não queria sair daqui. E nisso surge uma inquietude de que aquilo ali já não fazia mais sentido. E aí eu falei, tá bom, beleza. E aí, o que eu faço? Pois é a próxima pergunta que tu já meio que respondeu, mas assim, foi um processo gradual, então? Foi. Não assim, foi uma virada de chave, amanhã vou abrir uma cafeteria, não. Foi uma transição. Foi uma transição. Até porque eu acho que isso aqui é muito importante a gente colocar na mesa, assim, a gente trazer isso. Eu sou um bebê nessa coisa do empreendedorismo, né? Eu tô chegando agora. A Vileno tem 7 meses. Eu abri a loja no dia 15 de fevereiro. A gente está em setembro. Então, assim, é muito pouco tempo. Então, mas o que é importante? A bagagem que eu carrego. Eu não resolvi isso. Chupetei e falei, vou pegar todo meu dinheiro e jogar no negócio que eu não sei. Não. Então, assim, eu já venho de uma carreira profissional que tem esse contato com gestão. Então, eu já faço essa questão de gestão de equipe, gestão de processos, gestão de pessoas. E eu tenho... ele não é meu sócio no papel, mas ele é meu sócio na vida. Eu tenho um marido que é economista, que é gerente de um hospital de sei lá quantos leitos, né? Então, assim, ele também tem uma bagagem de gestão. Então, isso nos trouxe confiança e coragem de eu fazer essa transição, né? Então, assim, quando isso começou, eu comuniquei o lugar que eu estava trabalhando. Quando a gente decidiu, eu fiquei trabalhando mais quase 2 meses,
Por quê? Porque eu tinha... eu não podia deixar também o lugar que eu estava. Eu tinha que fazer uma transição. Então, foi algo também transitivo. Mas, assim, em agosto, pau, eu virei a página. Foi, né, meu último dia no escritório. E eu, de fato, me dediquei a vivenciar isso aqui. Que é abrir uma empresa. Que eu acho muito legal trazer também. O que é? Eu nunca passei por... Eu contratei uma empresa para fazer o branding. E para fazer o naming. Então, assim, eu sempre fui assessorada, eu sempre tive parceiros comigo. Isso é muito importante. Eu acredito que nada na vida a gente constrói sozinho. Tudo na vida, quando a gente tem parceiros, a gente vai muito mais longe. Então, assim, para chegar aqui, sentada nessa mesa aqui hoje, que é uma honra estar aqui, é porque eu tive muitos parceiros. E um dos primeiros parceiros foram eu vivenciar esse processo do branding. Que foi... fazer a criação de uma estratégia de marca. Eu nunca tinha vivido isso. Eu sempre fui trabalhar em empresas já consolidadas. Eu nunca criei uma do zero. A gente até chegou a olhar algumas franquias, mas a gente entendeu assim, nos 6 primeiros meses vai ser maravilhoso, porque entrega tudo de mão beijada. Mas depois eu viro refém. Porque eu posso querer crescer para um lado, que é o que está acontecendo hoje comigo, que eu entendi hoje que a parte da cafeteria é onde que é o meu público-alvo. Então, assim, mas na franquia eu não teria essa liberdade. Então, a gente entendeu que a gente tinha know-how para conseguir fazer isso. Então, a gente trouxe uma empresa que fez o branding e, junto com pessoas que fazem isso, a gente criou uma estratégia e criou um name. Então, assim, tem toda uma base. E aí, também, muito legal, né? Eu, particularmente, acho a loja lindíssima. Quem não foi... realmente muito linda. Convido aí. Então, assim, porque, assim, o arquiteto, ele entrou, o Douglas, maravilhoso, ele entrou no que é o mesmo que o seu, inclusive. Inclusive, peraí, parêntese. Parêntese. Como que eu conheci a Letícia maravilhosa? A empresa que fez o meu branding foi a mesma que fez a da Letícia. E o seu case foi apresentado para mim na primeira reunião. E eu achei muito loucura aquele laranja e aquele amarelo. E eu falei assim, porra, tem que ter... Desculpa. Tem que ter muita... Tá liberado. Tá liberado? Então tá bom. Mas põe o pi, tá tudo certo. Tem que ter muita personalidade porque isso representa a alma dela. Sim. Porque se eu tô fazendo isso aqui, eu quero algo que me represente, aquilo ali representa. E aí eu te admirei sem antes te conhecer. Ai, obrigada. E aí eu fui lá, óbvio, né? Que eu falei assim, peraí, é o mesmo arquiteto, o mesmo brand, vou lá ver o que dá. E aí eu fui e falei assim, tô precisando de um negócio. E é muito legal falar isso aqui. Aí eu vou puxar a sardinha pro teu lado. Muito obrigada. Temos aqui um momento de vendas. Então, eu sou ótima de vendedora, então vamos lá. Seguinte, eu cheguei naquele momento de transição, eu passei que foi em agosto que eu te conheci, porque foi exatamente no momento de transição, eu estava alguns quilos mais gordinha. Não que isso seja algo ruim, mas é porque a transformação que se deu na minha vida naquele momento refletiu no externo, mas assim, o interno é muito, muito melhor. E aí, por que entra você? Porque eu fui ali para conhecer o teu trabalho, né, para eu entender o que era aquilo ali. E você me fez uma pergunta assim, qual que é a sua autoestima? Qual que é a tua nota? De 0 a 10, qual que tu te dá? Aí eu falei assim, média, né? Vou meter um 7 aqui, porque eu acho que eu tô até mais baixo que isso, mas eu não vou falar não, porque também a gente não joga o nosso time. Você falou, não, você tem que ser a primeira a te dar a nota 10, né? Então vamos fazer você se sentir melhor. E você me fez. Você foi uma das pessoas que, nesse processo, né, é óbvio que eu fui na nutricionista, sim, eu tive acompanhamento, que é tudo que você fala lá, inclusive, que eu tive acompanhamento eu tenho hoje, faço personal, aprendi a amar isso aí, que é muito mais... mente, minha amiga, né? É muito mais do que isso, é mente. E assim, você me ajudou nesse processo e foi aí que eu te conheci, entendeu? Então, obrigada por também ter me... Que bom ouvir isso. Para mim, a estética, ela nunca está atrelada só a aplicar, a injetar.
Eu sempre que eu recebo as minhas pacientes é para realmente transformar a vida delas de alguma forma. E que bom que eu alcancei isso em ti. A autoestima é mãe no berço, né? Autoestima. A gente tem que confiar na gente. Se a gente não Sim. acredita na gente, né? Quem que vai... Não, já diria Né? Kátia Regina, né? No É. nosso outro episódio, a primeira Ô, dica dela Alice. era acreditar em si mesma. Isso aí. Ô, Alice, e essa questão que tu trouxe da franquia, quando tu começou a falar, eu pensei na tua personalidade. Tu jamais ia conseguir colocar a tua personalidade, que hoje tu coloca na Vileno, a tua personalidade. Isso tem tudo a ver quando a gente vai empreender um negócio, principalmente nessa transição de carreira. Tu conseguir viver aquilo que tu quer viver e não alguém te mandar fazer. te rotulando do que Isso tu tem aí. que fazer. É isso. Então, vamos lá. Eu também ainda estou num processo de transição. E aí, antes, eu era advogada. Aí, hoje, né, eu falo isso com você sempre. Agora, eu sou marketing, comercial, jurídico, vendedora. Na verdade, eu sou operacional. Eu sou a tia que varre o chão e que lava a louça, entendeu? E assim, e só não sou o financeiro. Porque aí, né, nem Jesus conseguiu tudo, né? Fazer eu, tudo né, na vida sozinho. Aí, graças a Deus. Mas assim, eu tô aprendendo a me virar e a colocar a minha personalidade. Eu entendi que dentro do marketing, que eu ainda estou iniciando, né? Essa visão que eu entendi que quem não aparece, quem não é visto, não é lembrado. Eu tenho 37 anos. Eu, na minha adolescência, não tinha rede social. Mal tinha telefone com câmera. Então, assim, eu fui ter Orkut, tinha MSN, beleza, mas não tinha Orkut, não tinha essas coisas. Eu fui ter Orkut, eu estava na faculdade. Que foi em 2006, 2007, eu acho. Posso estar falando bobagem, mas foi mais ou menos isso. Então, assim, eu tenho dificuldade de aparecer, pegar o celular e falar blá, 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 blá. Por quê? Eu tenho preconceito comigo mesmo. Eu falo assim, eu fico com vergonha. Mas, quando eu entendi que é trabalho, e aí, como tudo que eu faço na minha vida relacionado a trabalho, assim, não, eu acho que, assim, quando eu me proponho a fazer bem feito, eu passei a ter uma outra visão. E aí, eu consegui trabalhar mais, entender o que funciona no marketing. Eu entendi que essa questão da personalidade estar presente na marca, de você pessoalizar a marca, é algo muito importante, porque ele traz conexão, né? Então, assim, a gente tem que tentar se conectar de alguma forma. Por quê? Porque eu também tenho meu público-alvo, eu sei quem que é meu público-alvo. E eu preciso conversar com o meu público-alvo. Então, assim, eu sou comunicativa, eu tenho essa facilidade. Então, assim, agora o meu desafio é fazer isso através, sei lá, porque conversar aqui com você, eu nem tô lembrando que tem câmera ali. Uhum. Conversar aqui com você é muito fácil para mim, mas colocar uma câmera para eu falar, eu acho que não soa tão natural. Então, eu ainda estou em processo de me achar dentro desse mundo, mas fico muito feliz de ver que a Vileno está sendo percebida dessa forma que você forma, esse passou. olhar. Mas eu vou te... Entendeu? Ai, desculpa. Tem uma questão do posicionamento, eu trouxe, gosto de trazer isso, né? É aquele óbvio que precisa ser dito várias vezes. Quando a gente fala do posicionamento, e tu trouxe isso de fazer a pessoalização da tua marca, de levar a tua identidade para dentro do teu negócio, a identidade da Alice para dentro da Vileno. E aí tu traz que tu abriu a Vileno faz 7 meses, isso não é uma coisa que a gente faz de um dia para o outro. Porque é muito simples, eu quero dizer assim, simples de uma maneira, eu estou falando genericamente, né? Muito simples a gente, contratamos uma empresa de branding, enfim, e vem todo um posicionamento com aquilo. Existem muitas empresas que hoje te entregam isso, existem muitos profissionais, inclusive, que vendem curso para isso. Uhum. Só que o que vai se sustentar ao longo do tempo é a tua identidade. É isso. É a tua verdade. Então, e a gente também muda, né? A Alice de 7 meses atrás é uma Alice diferente. Não, assim, eu vivi um processo, eu estou vivendo um processo de transformação gigantesco.
de entendimento de quem eu sou realmente, do que eu gosto. E aí muda as roupas, muda o cabelo, muda o jeito. Porque eu tô pagando a língua. Eu gosto de treinar. Eu gosto de ir pra academia. É o meu momento. Eu também fui esperta. Eu peguei uma amiguinha, falei, vamos nós duas juntas contratar uma personal. Porque aí a gente fofoca, a gente conversa, a gente faz aquele momento ali ser um momento prazeroso. Entendeu? Mas então, é se descobrir. É fazer aquilo que tem que ser feito. Porque tem que ser feito. Eu entendi também que nós, para não sermos senis lá na velhice, pra gente não precisar ninguém, desculpa, mas limpando a nossa bunda, a gente precisa, hoje, ganhar massa muscular. Sim. E assim, quanto mais próximo dos 40 e depois dos 40, é mais difícil ainda você conseguir, nós mulheres, que somos seres hormonais e tudo mais, cada vez mais difícil a gente conseguir ter massa muscular de forma saudável. Né? Então, assim, o que eu entendi? Quando eu mudei essa mentalidade, as coisas passaram a ser mais, como é que eu falo? Mais tranquilas. E aí eu me transformei, assim, de entendimento do que eu gosto. E eu acho que eu ainda tenho tanta coisa que tá para acontecer ainda, sabe? Que tem tanta coisa que eu ainda vou descobrir. Então, é muito pouco tempo, mas imensamente grata por tudo que eu já vivi. Mas aqui, deixa eu só... Desculpa te cortar. Passando aperto também, viu, gente? É uma coisa também que eu queria muito deixar claro. Porque não é esse mar lindo de que, de manhã eu fico com minha filha, isso eu trabalho à tarde, aí ela vai pra academia e posta foto. Gente, deixa eu só contar, eu sempre falo isso com todo mundo que eu encontro. Realmente, quando eu estava lá na CLT, trabalhando, associada, de fato, eu queria ter um momento com minha filha de manhã. Então, o que eu estou vivenciando aqui agora foi um sonho que eu sonhei lá atrás. Então, hoje eu consigo ser grata. Ponto. Agora, vamos continuar a frase. Mas, quando eu resolvi ser empreendedora, eu sabia que o ano de 2025 seria ano de luta. E o que significa ano de luta? É de dar um passo para trás. É de não ter o apoio que eu tinha. Eu tinha babá, eu tinha empregada, eu tinha faxineira. E hoje eu tenho a Alice e a Alice. Então, hoje eu sou cozinheira, eu boto roupa para lavar, eu tiro roupa para lavar, eu boto roupa para estender, entendeu? Assim, eu tenho que fazer compra de casa e eu tenho que me transformar o Super Saiyajin na hora do almoço e deixar a Laura na escola e ser a empreendedora. Porque, assim, até na academia, a gente está fazendo network. Então, assim, se ilude quem acha que trabalhar é sentar a bundinha aqui e escrever só. A gente faz network no salão, a gente faz network na academia, a gente faz network tomando café. Então, assim, e eu tenho aprendido isso muito, né? Mas eu também não sei porque que eu cheguei nisso. Tá, não, já respondeu várias perguntas, mas vou te dar uma dica em relação à rede social. Quando eu comecei, eu morria de vergonha de me ver. Até hoje, eu não sou a pessoa que vê o que... eu tô assistindo... Vou assistir aqui o que eu falei pra ver se ficou bom. Não. Eu falo, posto. Mas lá no começo, sabe? Eu virava a câmera e não me via na câmera. Eu filmava com a câmera de trás. E aí eu conseguia falar como se eu estivesse falando contigo. Com uma pessoa. E aí fica mais natural. Então, talvez algo que... Porque tu é muito comunicativa. E trazer isso pra rede social vai explodir. Porque é isso que a gente precisa na rede social. Se comunicar. Isso, assim... E conseguir levar a voz pra mais pessoas. É isso. Né? A minha mãe esteve no outro podcast e ela fazia boca a boca entrando na casa dos outros. Porque naquela época não tinha rede social. E aí ela falou, É. hoje é fácil. E realmente é mais fácil, mas a gente enfrenta barreiras. E essas barreiras é a gente que coloca. Então, Aí é porque só ir lá é na isso. Ana e tirar as barreiras. Porque essas barreiras, exato, essas barreiras, é aquilo que a gente falou sobre os desafios. A gente tem o nosso desafio, sim. Mas os nossos desafios de hoje, muitas vezes, são desafios que nós mesmos colocamos. Por quê? Porque a gente fica ali num platô, num ego, né? Ai, será que ficou bom? Ai, não sei o quê. Eu sento aqui, se eu sento aqui, julga. eu digo. Eu saio lendo, o cabelo não tá bom. Ela, ai, para, não começa com isso.
É Mas isso. a gente se julga, a gente O tempo realmente, todo. né? E sobre desafio, qual o maior desafio do começo da cafeteria? Da cafeteria em si, né? É público, tá? Vamos lá. Só para vocês entenderem. A Aveleno, ela fica no Vila Parque, que são 2 prédios que ainda está em construção, ainda não foram entregues as obras, mas são 2 torres com 250 e alguma coisa apartamentos. E embaixo tem a área que é comercial, né? Que são algumas lojas que fica na Pedro Zeppelini, em frente ali à Igreja Conviver, do lado Domus, enfim. É uma região que a gente, quando a gente foi estudar o local, a gente entendeu como um local de crescimento, tá? Se você... É porque da janela... eu namorei muito aquele lugar, né? Da janela do meu quarto e da minha sala, eu consigo ver a loja. Eu consegui ver aquele prédio subindo. Então, assim, eu não sabia ainda lá atrás o que era, mas eu sabia que alguma coisa, aquilo ali ia me trazer, entendeu? E da janela do meu quarto, eu consigo ver 7 prédios subindo. E Tubarão, gente, aqui é uma coisa impressionante. O que sai de prédio aqui, como essa cidade está em desenvolvimento, assim, e subindo muita coisa, a gente entendeu que ali é uma área que futuramente, 2026, 2027, 2028, Domus, que é um condomínio, né, de casas muito boas, as casas estão sendo construídas agora. Então, a gente entendeu que lá na frente vai bombar e que a gente tinha que segurar a loja agora. Por quê? Primeiro, para segurar o ponto, que é uma loja de esquina. Então, assim, é uma loja que tem uma metragem muito boa, que tem um mezanino. Então, a gente conseguiu segurar o ponto e a gente sabe que lá na frente eu não ia conseguir. E lá na frente é onde realmente o meu público vai encher. Quando a gente... E fora isso, e aí qual que é o lado bom? Porque agora eu consigo ter... como é que eu falo? Mais tempo de enquadrar os meus processos. Eu ia te falar isso. E errar. Entendeu? E aprender. Por quê? Porque eu ainda não tenho um movimento de casa lotada, mas eu tenho um movimento lindo. Por quê? Porque eu também eu fiz uma parceria com a Doterra e querendo criar conexões entre pessoas, porque eu acho que esse que é o meu propósito. Sabe quando você entende na sua vida para que tu tá aqui? E eu falo bem. E eu conecto pessoas, assim, eu já conectei assim, tu precisa disso, espera aí que eu vou te passar o telefone disso aqui. E eu sempre estou conectando pessoas, por que não fazer algo junto com uma empresa que eu admiro muito, que está comigo sempre. A Lê já participou, inclusive foi muito legal aquele dia que tu foi, que é a gente falar sobre bem-estar e saúde ligado aos óleos essenciais e trazer conexões, fazer network, falar, né, de a gente ter o nosso momento de pausa ali. Então, assim, eu estou me movimentando, mas até lá eu vou errando, eu vou aprendendo os processos, eu vou entendendo para onde o meu negócio caminha melhor. Eu vou adaptando, tu tem né? um tempo de testar, né? Aquele teste, não o parar para testar, é trocar o pneu com o carro andando. Mas o carro ainda está andando devagar. Eu descobri, assim, não que o carro está andando devagar, assim, eu descobri que primeiro como é aquele meme, primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? Porque, assim, não tem como no meu idealismo perfeccionista de que tudo que eu faço tem que ser o melhor, tinha muita coisa que eu ainda queria fazer na loja. Só que os recursos não são infinitos, né? Então, assim, a gente vai melhorando durante o processo. E isso é maravilhoso também. Sim. Né? Isso faz parte do empreender, né? E o que mudou na Alice advogada para a Alice empreendedora? Nossa... advogada da Alice empreendedora. Eu sempre fui uma pessoa, como é que eu falo? Eu falo que é de presença, né? A gente não passa despercebido, porque eu falo alto, né? Eu falo com as mãos, eu sou comunicativa. Então, assim, eu sempre tive uma facilidade de gerir, enfim. Então, assim, eu já vim disso. Agora, o que mudou?
eu já tomei umas na cara que, assim, como é que eu falo? Eu fui muito na estratégia de que o bom atendimento, ele é base. E ele é. E ele tem que ser. Porque não adianta o negócio ser só lindo e investir dinheiro nisso, e investir dinheiro em produto, se a pessoa que te atende não é uma pessoa que vá, né? E aí, o que acontece? A gente tem hoje uma dificuldade de retenção de mão de obra. Por quê? Porque eu acho que os jovens de hoje são muito imediatistas. Assim, a geração aí fica, aí eles me assistem, devem me assistir e falar assim, que saca essa mulher falando isso de novo, né? Porque todo mundo fala a mesma coisa, mas não é. Aí eu entendi na porque vivência. Tá demais, na verdade. Tá? Não é? Nossa. Porque a vivência, assim, é difícil você... Eu tava com uma pessoa que eu queria formar essa pessoa. Então, assim, eu entendia muitas coisas pessoais, porque eu entendi que tinha 19 anos, e não quero mais, tchau. Assim, eu entendi também que ela não tem, talvez, a idade, a maturidade, e eu, sabe? Mas que pena. E aí eu acho que eu me dei uma, sabe, de acreditar. Eu acho que lá na advogada eu era mais idealizadora. E agora, talvez, eu esteja colocando um pouco mais do pé no chão. E entender que é só eu que tenho que fazer por mim mesmo. Se eu quero, eu que tenho que correr atrás. Eu que tenho que matar meus leões aí por dia. Rebolar bem reboladinho para conseguir fazer os negócios, entendeu? Mas eu acho que é isso. Como foi emocionalmente se permitir mudar o caminho? Tu teve acompanhamento? Então, vamos lá. Eu sou... Não. Já aprendi contigo, eu não sou. Que a gente começa a aprender com a Ana, né? Eu já... Então, vamos lá. Eu tendo a ser... uma pessoa ansiosa. Estou uma pessoa, a maior parte do tempo. Uma pessoa ansiosa e controladora. Então, assim, eu gosto de planejar, eu gosto de ter as coisas dentro do meu controle. Por quê? Né? Porque a gente já tomou na vida algumas vezes e é forma de se defender, não deixa de ser, né? Então, assim, eu venho, e que eu falo, é muito importante essa parte, minha amiga, porque eu venho eu fiz 8 anos de terapia, eu consegui crescer muito numa autoanálise, de entender os meus traumas, os meus problemas, e eu sei que eu sou controladora, e eu sei que eu sou ansiosa. Mas hoje em dia, olha que interessante, eu já sei, eu nem sabia. Já teve consciência, né? Já deu consciência. Agora é só mudar. Que é o mais difícil no caso. Só. Então, assim, e aí, ter um negócio é não ter o controle, né? Um dia a loja bomba e um dia não tem ninguém. Outro dia bomba de novo. E outro dia vem 2 e outro dia bomba de novo. E a gente fica à mercê de ter que encarar o nosso problema de frente, né? E aí eu entendi cada vez que o lema da Vileno tem que ser o meu lema, né? Eu tenho que viver o aqui e o agora. E viver o aqui e agora tem me acalmado um pouco. E esse meu lado controlador e tal, tô tentando manejar ele, sabe? Mas não é fácil. Não é fácil, minha amiga. O controle, essa necessidade de controle, a gente podia ser, assim, bem inteligente, controlar só as emoções, né? Que vocês entendem que aquilo que a gente precisa controlar, a gente não consegue controlar. Porque a emoção em si a gente não controla, né? Controlar a emoção é mentira. Tá? A emoção, ela vem. O que a gente consegue controlar, né? É aquilo que a gente faz com a emoção que vem. E aqui a gente tem dificuldade. E aí, por que é tão difícil ter o controle?
Porque a gente quer controlar o que a gente não tem controle. Então, é claro, tu pode ter toda uma estratégia de venda ativa, de evento, de ações, para que tu tenha uma previsão do fluxo de clientes da tua loja, do teu café. Mas tu não tem como controlar. Não tem como... Não, ó, vai ter, né? Tu pode ter meta, enfim, gente, né? Pode ter tudo, né, Lê? Você que é uma boa fazedora de metas, né? Quantos bumbuns tem que fazer no mês? A gente não tem como controlar, de fato, o resultado. Tu tem como controlar as ações que tu faz para que aquele resultado seja atingido. Agora, a gente depende de muitos outros fatores, né? A gente precisa do outro, a gente depende do outro. E sobre o outro, a gente não tem controle. Isso aí, está pena na nossa cara. Uhul! Entendeu? Agora pega essa Agora a gente dorme com esse barulho. Eu não posso ver ela Agora dizer que ela é ansiosa. Não pega posso essa fala e engole. Vamos dormir com esse barulho, né? Poderia ficar sem essa, né? Mas enfim, qual é o propósito da tua cafeteria hoje? Então, meu propósito é conexões. É conectar pessoas. Assim, eu costumo estar lá sempre, eu gosto de estar lá sempre. Para mim, o diferencial é eu estar lá e recepcionar as pessoas, conhecer as pessoas, explicar por que aquilo ali, sabe? Porque fácil para as pessoas, como é que eu falo? Quando as pessoas conhecem a história, passa a fazer sentido para elas, a experiência se torna outra, né? Então, para mim, eu preciso conectar com eles. Né? Então, assim, eu estou lá, eu sento para tomar café, eu pareço que eu fui convidada, né? A pessoa, tu conhece? Não, acabei de conhecer. Então, assim, e o quão isso já me transbordou. Quantas pessoas incríveis eu conheci neste curtíssimo período. E porque muita gente vira para mim, de verdade, e fala assim, como é que tu largou uma carreira que tu tinha, com o salário que tu tinha, para empreender, para entrar nesse buraco aí, porque é dor de cabeça. É dor de cabeça. E aí eu falo, eu acho que é por isso. Por estar ali. E aí eu faço um parêntese para minha vozinha, Dona Vandinha, que já tá no céu, que eu sou neta única, filha única, sobrinha única. Ai, criada com Danoninho, desculpa, gente, mas fiz anos de terapia. Nutella, então, geração Nutella. Mas assim, agora até perdi o fio. Pois é, né? Um adendo à tua avó. A da minha vozinha, não, mas assim, ela era uma pessoa muito comunicativa. E ela, na casa dela, é um prédio que só morava idoso. De escadinha, 3 andares. Todo mundo tinha a chave da casa do outro, porque eles tinham medo de morrer. E ninguém saber. Uhum. E aí, dava 4 horas da tarde, a minha avó sabia que os vizinhos iam começar a bater perna. E aí ela fazia o café, ela botava a mesa de café e esperava qual vizinho que ia bater na porta da casa dela, porque sempre tinha alguém. E ela sentava na mesa para conversar e tudo. E eu morei 7 anos com ela. Então, eu presenciei essa mesa, eu sentei nessa mesa, eu conversei nessa mesa durante 7 anos. Ai, que lindo! Por que será que ela tem uma cafeteria, gente? Então, assim, ela... E aí, é isso. É dela, ela acaba que... algo porque, assim, gente, trabalhar com o que a gente gosta é outra coisa. Porque eu era muito realizada profissionalmente no direito, mas eu falava... Eu tenho 35, 36 anos, eu tenho que fazer isso até os 80. É sério que eu vou fazer isso até os 80? Ah, mas que preguiça. Aí eu falei, pô, eu tô tão nova. Tô tão nova, por que eu tô... Não. E hoje eu posto, eu tiro foto e falo assim, gente, eu trabalho com o que eu amo. Entendeu? E eu acho que é por isso. Que bom. Sabe que eu olho pra ti e eu só penso em pão de queijo com doce de leite. Ai, gente, que delícia aquilo, Então, né? deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu ia trazer. Ai, Mas eu não sabia. Eu ia trazer pra gente passar um café. ai. E eu ia trazer os pães de queijo pequenininho pra gente chuchar e comer. Isso poderia ter feito, né? Ainda mais que eu tô grávida. Mas então, Vendedora. eu não sabia Vendedora. como é que ia ser. Mas então, aí vocês me chamam de novo, porque vai fazer um baita de um sucesso. E Tá. aí vocês me chamam de novo e aí eu trago, né? Tá bom. É Não, depois eu vou aquele sair daqui, pão eu de acho que eu vou queijo ter com que ir lá. doce Vai de ter que ir lá. leite. Ai, Ai, que delícia, né? enfim. Olha só. Qual conselho que tu daria para quem quer mudar de carreira
e ainda sente medo? Tá. Então, vamos lá. Depende muito de que fase da vida que a pessoa está, né? Eu acredito. Primeiro, a gente tem que ter uma maturidade emocional para conseguir passar por uma transição. Porque qualquer transição que a gente passe na vida é um momento de bagunça. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é saúde emocional para passar por isso. Segunda coisa, ela tem que ter uma bagagem. Não é que ela tem que conhecer do negócio, porque eu também não conhecia nada de café, estou conhecendo agora. Mas eu tinha outras bagagens. Ela tem que ter uma bagagem de negócio, de vida, sabe? Para conseguir. E ela tem que ter parceiros. Pessoas que caminhem junto, sabe? E se movimentar. Porque eu descobri que movimento gera movimento. Entendeu? Então, é se movimentando que as coisas acontecem. Não adianta realmente ficar sentadinha que o negócio vai cair do céu. Não vai, né? Esse aí não cai. E não cai. Essas transições, isso que tu falou, bem interessante. Essas transições, elas nada mais... São verdadeiros lutos, né? A gente, às vezes, não enxerga dessa forma. Mas tu se despede de uma versão tua. Ainda que tu se despeça aos poucos, ainda que, né, que tu faça uma transição e não uma ruptura, mas é um processo de luto, porque tu dá um certo adeus àquela carreira, aquele nome, né? A Alice, a advogada, né? A Letícia do laboratório, a Ana, contadora. Então, são coisas que são atreladas ao teu nome. Muitas vezes é a tua própria identidade. Então, a gente precisa fazer uns lutos, passar por um processo, né? De aceitação e aquilo tudo, de honrar, e aí depois dar tchau e cancelar o AB. Não, peraí. Aí não precisa... Não, a gente não vai entrar nessa pauta aqui agora, que isso vai para a sessão de terapia, mas assim... Mais tarde, minha amiga. Mas assim, eu vejo essa transição também muito relacionada à autoestima que ela trouxe ali, que ela foi lá no meu consultório porque ela estava passando por uma transição de carreira e aquela pessoa que ela se enxergava no espelho, que ela se olhava, ela não se enxergava, porque dentro já estava transformada. Por isso que toda vida que eu faço um atendimento, não adianta eu só querer mudar a estética da pessoa. Você conseguiu verbalizar. A gente precisa mudar também o interno. Então, por isso que sempre, se você for minha paciente, você vai entender que geralmente eu mando para terapia se necessário, porque não é só ter um bumbum bonito, não é só ter um abdômen bonito. A gente precisa, sim, unir com o que eu estou vendo. O que eu sinto quando eu estou me olhando no espelho? E essa tua transição de carreira te trouxe isso. Por isso que tu me procurou, fez muito bem. Todo mundo está em transição de carreira, vamos lá. No consultório, né? Vai no consultório, faz terapia. Faz terapia e vai dar certo. Isso, vou ser muito sincera, tem tudo a ver com confiança. Sim. Querendo ou não, né? Eu hoje me sinto uma pessoa muito mais confiante de me portar, de chegar... do que eu me sentia há um ano atrás, entendeu? A autoestima, ela está ligada ao teu relacionamento, ao teu trabalho, ao teu relacionamento com as tuas amigas, com os teus funcionários. Se tu estás com a tua autoestima baixa, tudo ao teu redor vai ficar ruim. E não é uma futilidade, é como tu se vê, é como tu encara a vida diante daquilo, porque tu não tem confiança em ti. Como que tu vai... fazer com que o outro confie, se você nem mesmo confia, né? Então, muito obrigada pela tua história, né? Foi eu lindo. acho que foi... tu falou muita coisa que eu não conhecia, né? E nós tínhamos muitas perguntas e ela respondeu Ela todas. respondeu todas as perguntas. Falei sem demais. perguntar. Não, você falou... Mas olha, eu achei que eu fui, tipo, eu peguei o fio da meada, dei a volta e conectei. Não foi Conectou, não foi prolixa. Não fui prolixa. Não foi prolixa, fique tranquila. Mas a gente vai deixar uma mensagem final para as mulheres que nos assistem. Então, primeiro, queria de novo agradecer em estar aqui e queria convidar você que chegou até aqui, né, que assistiu até aqui, que conheceu toda a minha história, de estar lá na Vileno, de ir lá para conhecer, para tomar um cafezinho, bater um dedinho de prosa. E assim, é um ambiente muito gostoso, é um ambiente que eu quero que a pessoa sinta-se acolhida. Então eu te espero lá, espero a gente encontrar lá. E é isso, meninas.
Não sei se era isso mesmo. Mas... É isso mesmo, isso. gratidão. Muito obrigada. Uhul! Então, Gratidão e muito sucesso, muitos cafés deliciosos. Até o próximo item, galera. E Arrasou. você que está nos assistindo... Ai, esqueci. Às vezes, né? A gente não tá. É a gravidez. É só o nosso 4 ainda, né? Você que está nos assistindo, nos assistiu até aqui, se inscreva no nosso canal, divulgue nas suas redes sociais. Ideia Empreendedores, estamos no YouTube, no Spotify e no Instagram. Deixe suas sugestões e os seus comentários. E até o próximo item. Tá, eu já tinha dado tchau, mas eu tô voltando aqui pra poder convidar você pra ir no nosso evento. Viu? Agora dia 8 de outubro. Olha, 8 de outubro. Já compraste seu ingresso? Eu vou comprar, mas eu já sei. Vai acabar, porque temos poucas vagas e é só para empresária. Lá a gente vai ter aí muito network e também muitas falas importantes para te encorajar. Então, dia 8/10, teremos... Esteja no Eu Idem. vou estar. E acabou o episódio e agora, né, o bullying foi feito em rede nacional. Olha que linda, olha lá, fala para vir a câmera para ti, Sem agora vai comentários. virando. Olha, um amarradorzinho lindo que ela ganhou diretamente da Malu Joias. Muito Lá de obrigada. Armazém, viu? Eu Que recebi linda. hoje um amarrador para fazer esse podcast. Recebi naquela semana porque eu sofri um bullying, foi bem cruel, Nossa, mas tá tadinha. tudo bem, né? Eu recebi vários amarradores, eu tô com a minha gaveta cheia Então de pode amarrador. me dar um Muito que eu tô obrigada. aceitando, Viu? entendeu? Viu, gente? Valeu. O que é uma vergonha nacional? Agora eu estou aqui redimida, ela está linda, maravilhosa, sempre esteve. É que eu falei para ela que não condizia o amarrador velho. Eu quero deixar claro para te parar com isso, tá? No outro dia lá na Vilena ela estava como? No mesmo amarrador. Então pode usar aquele amarradorzinho de Joga fora. academia. Mas aqui, tá, mas então, é só peraí. novo. Tu falou pra mim que a gente não poderia ter calcinha feia. Que quando a gente tem calcinha feia, a gente usa a calcinha feia, porque a calcinha feia é gostosa. É mais gostosa de usar. Confortável. E eu joguei Só comprar fora. calcinha bonita e confortável. Eu joguei fora as minhas calcinhas feias. Agora só tem calcinha bonitinha. Mas agora tu vai jogar esse amarrador Já fora. Porque se eu joguei. joguei a Foi, minha já calcinha foi. fora, tu vai jogar teu amarrador fora. O amarrador do elastiquinho já foi fora. Já joguei. Tá bom, galera? Mas era bom. Pá. Então tá. Beijo. Falou. Beijo.